Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, o Senhor esteja convosco. O Senhor apresenta a Assembleia de Freguesia, o Senhor Fernando Ferreira, em representação da Junta de Freguesia, e outros membros do Executivo, o Senhor Plácido, o Sr. Plácido, Presidente da Rancho Típico da Amorosa, caríssimos irmãos e irmãs, estamos aqui reunidos para honrar São Joaquim e Santa Ana, pais de Nossa Senhora, avós de Jesus. Este é um dia para sonhar e invocar a sabedoria, para pedir a Deus um coração inteligente, capaz de escutar, discernir e decidir com justiça. A sabedoria é a arte de se orientar bem na vida, a arte de quem governa a própria vida segundo o desígnio de Deus. Hoje recordamos os avós, verdadeira reserva de sabedoria. Eles são as raízes, a nossa memória, o nosso tesouro e o nosso futuro. Demos graças a Deus com e pelos nossos avós. Para celebrarmos mais dignamente os santos mistérios, reconheçamos que somos pecadores e peçamos ao Senhor perdão. Leitura do primeiro livro dos Reis. Naqueles dias, o Senhor apareceu em sonhos a Salomão durante a noite e disse-lhe: pede o que quiseres. Salomão respondeu: Senhor meu Deus, vós fizeste reinar o vosso servo em lugar do meu pai David, e eu sou muito novo e não sei como proceder. Este vosso servo está no meio do povo escolhido, um povo imenso, inumerável, que não se pode contar nem calcular. Dai, portanto, ao vosso servo um coração inteligente para governar o vosso povo, para saber distinguir o bem do mal, pois quem poderia governar este vosso povo tão numeroso? Agradou ao Senhor esta súplica de Salomão e disse-lhe: porque foi este o teu pedido, e já que não pediste longa vida, nem riqueza, nem a morte dos teus inimigos, mas sabedoria para praticar a justiça, vou satisfazer o teu desejo. Dou-te um coração sábio e esclarecido, como nunca houve antes de ti, nem haverá depois de ti. Palavra do Senhor. Quanto amo, Senhor, a vossa lei.
dissestes ao vosso servo. Por isso sigo a vossa lei, na vossa lei ponho a minha alegria. Quanto amo, Senhor, a vossa lei, quanto amo, Senhor, a vossa lei. Amo, Senhor, os vossos mandamentos, mais do que o ouro precioso. Por isso sigo a vossa lei e odeio o caminho da iniquidade. Quanto amo, Senhor, a vossa lei, quanto amo, Senhor, a vossa lei. São admiráveis os vossos preceitos, observa-os o vosso servo, porque as vossas palavras são verdadeira luz, são a sabedoria dos simples. Quanto amo, Senhor, a vossa lei, quanto amo, Senhor, a vossa lei. Leitura da Epístola do Apóstolo São Paulo aos Romanos. Irmãos, nós sabemos que Deus concorre em tudo para o bem daqueles que o amam, dos que são chamados segundo o seu desígnio. Porque os que Ele de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito de muitos irmãos. E àqueles que predestinou, também os chamou. Àqueles que chamou, também os justificou. E àqueles que justificou, também os glorificou. Palavra do Senhor. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: o reino dos céus é semelhante a um tesouro escondido num campo. O homem que o encontrou tornou a escondê-lo e ficou tão contente que foi vender tudo quanto possuía e comprou aquele campo. O reino dos céus é semelhante a um negociante que procura pérolas preciosas. Ao encontrar uma de grande valor, foi vender tudo quanto possuía e comprou essa pérola. O reino dos céus é semelhante a uma rede que, lançada ao mar, apanha toda a espécie de peixes. Logo que se enche, puxam-na para a praia e, sentando-se, escolhem os bons para os cestos, o que não presta deitam fora. Assim será no fim do mundo. Os anjos sairão a separar os maus do meio dos justos e lançá-los na fornalha ardente. Aí haverá choro e ranger de dentes. Entendeste tudo isto? E eles responderam-lhe: entendemos. Disse-lhe então Jesus: por isso, todo o escriba instruído sobre o reino dos céus é semelhante a um pai de família que tira do seu tesouro coisas novas e coisas velhas.
Palavra da salvação. Caríssimos irmãos e irmãs que aqui vos encontrais a homenagear São Joaquim e Santa Ana e na sua pessoa todos os avós e também todos aqueles e aquelas que nos acompanhais através do Facebook da Junta de Freguesia e também da paróquia. Para esta festa, em honra de São Joaquim e Santa Ana, a liturgia propõe-nos leituras adequadas. Podíamos servir-nos delas, mesmo sendo domingo, em detrimento das que acabamos de escutar e que são próprias deste 17º domingo do tempo comum. Entendi por bem não o fazer, pois as leituras que a liturgia de hoje nos propõe, para além de serem belíssimas, são também muito significativas e mais do que adequadas à comemoração litúrgica destes santos varões, São Joaquim e Santa Ana, como também ao Dia Mundial dos Avós, que hoje celebramos, pois estes são, como temos vindo a dizer, um grande tesouro, uma preciosa pérola que devemos apreciar, guardar e estimar. Todos quantos aqui nos encontramos, como também quantos nos acompanhais pelas redes sociais, tivemos ou temos avós. Todos sabemos e reconhecemos o manancial de graça e sabedoria que emanava ou emana de seus corações. Mais do que a sabedoria dos livros, sobressaía e sobressai a sabedoria da vida e do coração. Quantos não nos surpreenderam e surpreendem com o seu saber, a sua entrega, dedicação e atenção. O tempo que viveis, caríssimos avós, é um tempo de graça, no qual o Senhor vos renova a sua chamada. Chama-vos a guardar e a transmitir a fé. Chama-vos a rezar nestes tempos menos fáceis, especialmente a interceder. Chama-vos a ser solidários com os necessitados, e de que forma muitos o sois. Sei da vossa grande capacidade de compreender as situações mais difíceis, e até eu muitas vezes fico surpreendido com o vosso saber e com a vossa adaptação. E quando rezais por estas situações, a vossa oração é forte, é poderosa. Caríssimos avós, apesar das vicissitudes da vida, sois felizes. Sois felizes por verdes os filhos dos vossos filhos. Está-vos confiada uma grande tarefa: transmitir a experiência da vida, a história de uma família, de uma comunidade, de um povo. Partilhar com simplicidade uma sabedoria e a própria fé, que é a herança mais preciosa. Felizes aquelas famílias que vos têm por perto. Nem sempre o avô idoso, a avó idosa, tem uma família que os possa acolher, e então são bem-vindas as casas para os idosos, contanto que sejam verdadeiramente casas e não prisões. E sejam para os idosos, não para servir os interesses de outra pessoa qualquer,
Não deve haver instituições onde os idosos vivam esquecidos, como escondidos, negligenciados. Sei o que pensam e desejam os nossos autarcas a este respeito. Temos conversado sobre isso e aprecio o seu cuidado e sensibilidade. Ainda há quando desta situação de pandemia, a forma como reprovaram algumas situações menos abonatórias e como se empenharam a ajudar a resolver situações aflitivas foi prova bem evidente deste cuidado e atenção. Contamos com eles, convosco, para ir mais além e sabemos que podemos contar. Mas atenção! O cuidado, o carinho deve começar no lar, na família, porque se no lar houver condições para ter os avós, será aí sempre o seu lugar. Não os descartemos a pretexto de termos mais liberdade. Só colhe quem semeia. Conheço, felizmente, muitos casos admiráveis, encantadores, tanto por parte de filhos como por parte de netos. As casas para os idosos são sempre um mal menor e, mesmo assim, devem ser pulmões e santuários de humanidade num país, num concelho, numa cidade, numa paróquia. Há, infelizmente, à nossa volta, a outra face da moeda. Há idosos abandonados pelos próprios filhos nos hospitais ou despejados nos lares. Estas atitudes de abandono são uma verdadeira e própria eutanásia oculta. É o efeito da cultura do descarte que tanto mal faz ao nosso mundo. Descartam-se as crianças, descartam-se os jovens porque não têm trabalho e descartam-se os idosos sobre o pretexto de manter um sistema económico equilibrado, no centro do qual não está a pessoa humana, mas o dinheiro. Todos nós somos chamados a combater esta venenosa cultura do descarte. Nós, cristãos, juntamente com todas as pessoas de boa vontade, somos chamados a construir com paciência uma sociedade diversa, mais acolhedora, mais humana, mais inclusiva, que não tenha necessidade de descartar quem é frágil no corpo e na mente, mas uma sociedade que mede o próprio passo precisamente por estas pessoas. Como cristãos e como cidadãos, somos chamados a imaginar com fantasia e paciência os caminhos para enfrentar este desafio. Um povo que não guarda os avós ou não os trata bem é um povo que não tem futuro. E porquê é que não tem futuro? Porque perde a memória e se separa das próprias raízes e então definha. Irmãos e irmãs, percorrer este caminho é ser capaz de alienar tudo para agarrar aquilo que realmente tem valor, o verdadeiro tesouro, a verdadeira pérola, que poderá ser, e que para muitos felizmente ainda o é, o avô, a avó, que tudo fizeram e fazem pelos filhos e netos. Olhai, uma das coisas mais belas da vida de família, da nossa vida humana de família, é acariciar uma criança e deixar-se acariciar por um avô e por uma avó. Que o digam os nossos avós, que o digam os netos.
Quanto sofrimento nestes tempos de pandemia não se viu refletido no rosto dos avós que não podiam acariciar os netos, ou então no rosto dos netos que não podiam abraçar os avós. Peçamos ao Senhor, por intercessão de Santa Ana e São Joaquim, como Salomão, que nos dê um coração inteligente para sabermos discernir o que mais lhe agrada, pois, como refere São Paulo, Deus concorre em tudo para o bem daqueles que o amam, também na pessoa daqueles e daquelas que são colocados no nosso caminho. A minha alma louva o Senhor, todo o meu ser bendiz o seu nome santo, todo o meu ser bendiz o seu nome santo. Bendiz a minha alma, ó Senhor, e todo o meu ser bendiga o seu nome santo. Bendiz a minha alma, ó Senhor, e não esqueçais nenhum dos seus benefícios. A minha alma louva o Senhor, todo o meu ser bendiz o seu nome santo, todo o meu ser bendiz o seu nome santo. Oremos, fiéis aos ensinamentos do Salvador, ousamos dizer: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrei-nos de todo o mal, Senhor, dai ao mundo a paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Cristo, nosso Salvador. Mais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz, dai-nos a paz. Vai ser dada neste momento a bênção. Deus eterno e misericordioso, Pai de todas as gerações, que escolheste Joaquim e Ana para serem avós de Jesus, derramei as vossas bênçãos sobre estes avós aqui presentes e também sobre aqueles que nos acompanham
através do Facebook. Sejam fortalecidos pela vossa graça para transmitir às gerações mais novas a história da nossa salvação e a experiência da vossa ternura. Sejam iluminados pelo vosso Espírito para partilharem com os mais novos a sua sabedoria e a sua fé, as suas alegrias e esperanças. Sejam configurados com Cristo para que nas dificuldades dos seus dias encontrem alegria na comunhão familiar, ânimo no cuidado dos netos e paz no seu mundo. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Amém. Caríssimos irmãos e irmãs, estamos a terminar a nossa celebração, vamos rezar a oração final. Vamos pedir sobretudo a São Joaquim e Santa Ana que continue a abençoar os nossos avós e que eles intercedam por nós junto de Deus para que sejamos libertos desta pandemia. Oremos. Senhor, que na vossa admirável providência quiseste que o vosso Filho unigênito nascesse de uma família humana para que os homens, em admirável mistério, renascessem para uma vida nova, santificai com o espírito de adoção os filhos que alimentastes à vossa mesa. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Amém. Cabe-me agora agradecer-vos a todos, a cada uma e a cada um, que apesar da noite não estar assim tão convidativa, quiseste aqui vir honrar São Joaquim e Santa Ana, pais de Nossa Senhora e avós de Jesus, e nas suas pessoas também honrar todos os avós e todos os netos. Claro que gostamos muito de ver aqui os avós, mas também gostaríamos de ver aqui mais netos, e certamente vamos fazendo escola, vemos aqui muitos, todos nós somos netos, mas gostaríamos de ver mais e mais novos, netos mais novos, e certamente que nos próximos anos vamos continuar a fazer desta forma para que os netos possam associar-se aos avós e assim de mãos dadas podermos honrar uns e outros neste encontro de gerações que é tão bom e tão agradável para o nosso mundo e tão necessário para o nosso mundo. Permitam que agradeça à Sra. Luísa Salgueiro a sua presença, convidei-a muito em cima da hora e ela mesmo assim não deixou de estar presente. Peço as minhas desculpas pelo meu convite ser tardio e, como sempre, ela não deixa de nos honrar com a sua presença, o que é para nós também reconfortante saber que está connosco nestes momentos solenes e celebrativos da vida da comunidade. E num dia tão significativo como este, a sua presença para nós é muito gratificante. Como também da doutora Noémia, presidente da Assembleia de Freguesia Matosinhos-Lença, o Paulo Ferreira, o professor Paulo Ferreira, o Fernando Monteiro, não é Ferreira,